gurizada, tudo certinho? Vamos agora para a terceira etapa da aula de respiração celular. Já vimos a glicólise, já vimos o ciclo de Krebs e agora veremos a cadeia respiratória, ou ainda cadeia transportadora de elétrons. É importante a gente fazer um aparato geral de tudo que ocorreu até aqui. Então, somando a primeira e a segunda etapa, a glicólise e o ciclo de Krebs, a gente tem 4 ATPs, temos 10 NADH e 2 FADH2. É agora que entram em cena os NADH e os FADH2. Então, a cadeia respiratória é o grande finale da respiração celular. É aqui que a gente vai produzir em massa os ATPs. E é muito simples, gente. A cadeia respiratória eu considero muito mais simples do que o ciclo de Krebs e ainda até mais simples do que a própria glicólise, porque as reações são muito simples. Então, te liga no esquema que tu vai entender. Aqui está então, e aqui temos a representação da mitocôndria. Esta membrana, esse quadradinho contendo as 2 membranas da mitocôndria, foi projetada aqui. Então, temos a membrana externa da mitocôndria e a membrana interna da mitocôndria. É aqui, na membrana interna da mitocôndria, que ocorre a cadeia respiratória. Essa parte vocês vão ler em muitos livros que ocorre nas cristas mitocondriais. Olha, as cristas mitocondriais são essas invaginações da membrana interna da mitocôndria. Sim, ela ocorre também aqui nas cristas mitocondriais, que nada mais é do que na membrana interna da mitocôndria. Então, vocês têm que saber primeiro as principais estruturas aqui presentes. Aqui tem os NADH, os FADH2, olha os prótons H+. Olha o oxigênio, a água, as proteínas que atravessam as membranas, as proteínas pequenininhas que vão carregar os elétrons entre as membranas e a mais importante, esta grande e lindíssima proteína chamada ATP sintase. Bom, agora vamos entender o que acontece aqui. Lembra dos NADHs? Quantos NADHs foram produzidos até agora? 10 NADHs. Então vamos ver o que acontece com cada um deles. Esses NADHs liberam estes elétrons ricos em energia, se transformando novamente em NAD+. Esse NAD+, volta lá para as reações para buscar novos elétrons ricos em energia. Estes elétrons que foram liberados vão passar por essas proteínas que estão atravessando a membrana interna da mitocôndria. Nesse caso, é 1, 2, 3 proteínas. Para cada uma dessas proteínas que eles passam, eles liberam um pouco de energia e essa liberação de energia bombeia um próton H+ da matriz mitocondrial para o espaço entre as membranas, ou espaço intermembrana. Se ele passou por 3 proteínas transmembranas, ou seja, essas proteínas que atravessam as membranas, esse NADH, para cada um desses NADH, é bombeado 3 prótons H+. Bom, mas por que esses elétrons seguiram este caminho? Primeiro, porque eles foram atraídos pelo oxigênio. Olha o oxigênio que a gente respira. Está aqui atraindo estes elétrons. Só que estes elétrons, para chegar até aqui, eles não podem passar pela essa bicamada de fosfolipídio. E eis que surgem essas outras proteínas bem menorzinhas que estão representadas aqui, que elas sim vão carregar esses elétrons entre uma proteína e outra. Quando ele chega nessa terceira proteína, ele libera um pouquinho mais de energia, chega lá no oxigênio, no gás oxigênio, se liga a outros hidrogênios, faz esse oxigênio se ligar a outros hidrogênios, formando H2O. Portanto, aqui a forma 2 hidrogênios mais meio O2. Por que meio O2? Porque meio O2 é um oxigênio, só tem um oxigênio na água, Então, forma água. Isso é fantástico, no nosso corpo, formando a água neste exato momento. E o FADH2, lembra que eu disse que ele tem um pouco menos de energia do que NADH? Se ele tem menos energia que o NADH, ele não libera já nessa primeira proteína os seus elétrons.
ele só libera os elétrons para passar por duas proteínas. Se ele passa por apenas duas proteínas, se esses elétrons passam por apenas duas proteínas, ele bombeia apenas 2 prótons H+. Bom, e é aqui que vem a grande questão. Se tem mais prótons H+ no espaço intermembrana, eles têm que voltar para a matriz mitocondrial. A questão é que eles não conseguem passar nem pela bicamada de fosfolipídio e nem por essas proteínas que recém-bombearam esses prótons H+. Então, eis que surge a ATP sintase, esta linda proteína. É por aqui que esses prótons H+ vão passar. E quando eles passam, ela literalmente gira formando o ATP. Quando ela gira, ela consegue unir o ADP, que é a adenosina difosfato, a um outro fosfato, formando a adenosina trifosfato. Por isso que o NADH produz 3 ATPs cada, porque ele bombeia 3 prótons H+ para o espaço intermembrana. E por isso que o FADH2 produz apenas 2 ATPs, porque ele libera apenas 2 prótons H+ para o espaço intramembrana. Lembra que eu disse, para cada um próton H+ que retorna à matriz mitocondrial pela ATP sintase, forma 1 ATP. Então, a gente tem um balanço muito básico aqui. 10 NADHs vão formar, obviamente, 30 ATPs. E 2 FADH2 vão formar 4 ATPs. Totalizando 34 ATPs somente na cadeia respiratória, a terceira etapa da respiração celular. Então, te liga no que eu disse. Se cada NADH produz 3 ATPs e entraram 10 NADH, significa que só dessas moléculas carregadoras de elétrons temos 30 ATPs. Cada FADH2 produz 2 ATPs, se entraram 2 FADH2, foram produzidos 4 ATPs. Então, na cadeia respiratória, produzimos um total de 34 ATPs. Só que a gente já tinha outros 4 ATPs da glicólise e do ciclo de Krebs. Então, reparem, para cada molécula de glicose que entra na respiração celular, são produzidos 38 ATPs. Esse número é fixo? É isso mesmo? É fixo? Infelizmente, não. Por exemplo, para algumas células do teu sistema nervoso central e também para células do teu músculo estriado esquelético, só produzem 36 ATPs por molécula de glicose. Isso porque para os NADHs que foram produzidos na glicólise entrarem na mitocôndria, gasta 1 ATP para cada uma dessas moléculas. Então, se entram 2 moléculas de NADH provenientes da glicólise, gastam-se 2 ATPs. Por isso que para essas células não são 38, e sim 36 ATPs. Vale lembrar que ainda existem estudos que estão sendo realizados ultimamente que eles estão contestando essa produção de 36 a 38 ATPs por molécula de glicose nas células. Esses estudos estão sugerindo que são apenas 29 ou 30 moléculas de ATP por glicose. Só que isso ainda é algo muito novo e não tem como a gente garantir que é algo, que é um fato, né? Que isso é verdade. Então vamos esperar mais alguns meses ou alguns anos para que essas novas pesquisas se concretizem. Por enquanto, lembre-se sempre, 38 ATPs por molécula de glicose, ou se for nos teus músculos estriados esqueléticos ou no teu sistema nervoso central, são 36 moléculas de ATP. Disse para ti também que o gás oxigênio, o O2, ele está lá para atrair esses elétrons. Então, ele tem um papel muito importante. E embora o oxigênio, o gás oxigênio, não atue diretamente no ciclo de Krebs, o ciclo de Krebs não funciona, ele não ocorre aquele ciclo de reações se está faltando oxigênio dentro da tua célula. Portanto, se alguém te perguntar, para que serve o oxigênio? Não diga somente que ele serve para a gente sobreviver. Diga que ele serve para a gente sobreviver porque ele atrai elétrons ricos em energia na cadeia respiratória. Olha que bonito, né? E algo que é também muito interessante é que nesse exato momento, você dentro das tuas trilhões de células está produzindo água.
H2O. Entendeu lá, né? No esqueminha que eu te mostrei. E agora, para deixar a didática extremamente simplificada, de uma maneira tridimensional, dá uma olhadinha nesse esquema, nesse videozinho que eu preparei para ti. Aqui está, então, te liga só. Está ocorrendo na membrana interna da mitocôndria, ó, a segunda, a membrana mais externa e a membrana mais interna, nas cristas mitocondriais. Então, te liga só. Primeiramente, aqui estamos com o espaço interno da mitocôndria, chamada matriz mitocondrial, e aqui o espaço entre as membranas, o espaço intermembrana. E aqui estão as enzimas, né? Toda enzima é uma proteína, e aqui estão os nomes de todas essas proteínas que estão atuando no transporte de elétrons. Lembrando que essa última chama-se ATP sintase. Então vamos lá, vamos ao que interessa. Chega o NADH, vai liberar os seus elétrons ricos em energia. Também vai chegar o FADH2, só que o FADH2 não passa por essa primeira proteína, e sim, ele manda os elétrons já para a segunda proteína. Te liga só vai bombear os prótons H+, quando passar por essas proteínas que estão atravessando a membrana interna. Então vamos adiante. Passou os elétrons por uma proteína, liberou H+ para lá. Passou por outra proteína, liberou H+ para lá. Isso serve tanto para os elétrons que vêm do NADH, quanto para os elétrons que vêm do FADH2. Bom, aí a gente vai ficar com uma concentração diferente. Olha, aqui no espaço intermembrana vai ter mais H+ do que na região interna, matriz mitocondrial. E eles têm que voltar. Por onde é que eles voltam? Pela ATP sintase, eles só passam por aqui. E quando esses H+ passam pela ATP sintase, eles unem o ADP com um fosfato, transformando eles em ATP, adenosina trifosfato. Bom, estas duas bolinhas vermelhas aqui é o gás oxigênio, o O2. No final, ele está atraindo estes elétrons ricos em energia. E ele traz, junto consigo, junto com o O2, vem os H+. O H+ se une com o O2 a partir da energia desses elétrons e formam moléculas de água. Por isso que a gente diz que o gás oxigênio ele é o aceptor final de elétrons. É ele que recebe no final da cadeia transportadora de elétrons estes elétrons. Este mesmo O2 que você respira a todo momento entrando nos teus pulmões, caindo dentro da tua célula, lá na tua mitocôndria. Então vamos prestigiar um pouco mais este fantástico mecanismo aí em funcionamento geral. Te liga só. Não posso deixar de falar também que grande parte dessa energia da glicose ela é perdida na forma de calor. Por isso, quando a gente está se exercitando, está produzindo muito ATP, nosso corpo também está liberando calor. Por isso que a gente fica com muito calor quando faz exercício. Porque parte da energia contida na glicose é liberada na forma de calor. E também é muito importante você saber que células procariontes também fazem respiração celular. Só que a gente deve se perguntar: Pô, mas célula procarionte não tem organela, como é que ela faz respiração celular? As células procariontes fazem respiração celular pela própria membrana plasmática, pela face interna da membrana plasmática. Então ocorre tudo muito semelhante ali, só que obviamente ela não tem uma mitocôndria dentro dela. Então ela tem que conseguir fazer ali com os aparatos que ela tem. Espero que tenham entendido esta simples respiração celular, que parece um bicho de 7 cabeças, coisa do 666, só que na verdade é muito simples. A respiração celular é algo gostoso de se estudar quando você entende ela, né? Então, você já sabe, né? Se ficou qualquer tipo de dúvida, pode perguntar aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo.